Nós estamos no mês da família e desde o início do mês, dos Dia das Mães, nós temos ouvido, temos falado sobre a família, sobre mães, filhos, e a gente tem sempre comentado quão é importante a família. E hoje pela manhã o pastor Márcio ele falou sobre os filhos, não é isso, pastor Márcio? O papel dos filhos, o quanto é importante para que você viva bem nessa terra, é o primeiro mandamento com promessa. Então, se você quer viver bem nessa terra, honre seus pais. Não importa, a Bíblia não diz assim, honre seus pais se. Ou seja, uma condição. Mas ele disse, honre seus pais, o seu cuidador, quem cuida de você. Eu não sei quem é a sua família parental, honre essas pessoas que têm cuidado de você, amém? Agora nós vamos falar dos pais. O Senhor colocou algo em meu coração. Eu vi o pastor Anderson, ele sempre com os estudos dele, a gente aprende bastante, e ele falou bastante coisa, e eu aprendi com uma frase que ele falou, e eu falei, eu vou fazer uma pregação com essa frase, sobre o exemplo. Eu aproveitei o gancho, falei, vou falar sobre o exemplo dos pais. Feche seus olhos, vamos orar, eu sei que já oramos bastante, mas a gente gosta de orar, amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque Tu és o nosso Deus. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, cuida de nós, e que não fale por mim mesma, mas pela tua vontade, pelo seu querer, ó Deus, que eu não fale aquilo que eu quero falar e aquilo que as pessoas queiram ouvir, mas aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Obrigada porque o Senhor sempre está conosco e hoje não é diferente. Obrigada, Deus, no nome de Jesus. Amém. Quem aqui já viu algum jovem que não tem os pais na igreja? Não precisa falar quem é. Se você conhece alguém, mas esse jovem, ele tem um comportamento diferente dos pais. Você conhece alguém assim? Quem conhece? Levanta a mão. Então a gente está aprendendo que o exemplo por si só não funciona. É ou não é? Quantas vezes você, pai, viu o seu filho fazendo alguma coisa e você mesmo falou, gente, de onde você está tirando isso? Eu nunca te ensinei isso. E aí causa uma estranheza, um estranhamento. Por quê? Esse comportamento não é de dentro de casa. Não é, gente? Isso acontece. A gente pensa que porque a gente é crente, os nossos filhos vão ser também. Não é verdade. A gente pensa que porque a gente ora muito pelos nossos filhos, eles vão um dia se converter. Eu não duvido disso, eu não duvido do poder de Deus, mas melhor do que isso você pode fazer. Além de orar por eles, você pode orar com eles. É diferente. Quando você fizer o seu devocional, eu sempre tenho falado isso nos devocionais, que a PIB Norte, eu represento a PIB Norte, às quintas-feiras, 6 horas da manhã, eu acordo 5 horas da manhã, me preparo para fazer a live, oro, estudo, porque 6 horas eu estou ali para fazer a live, porque eu sei que as mães, as mulheres, saem para trabalhar. E muitas delas me disseram, eu ouço a live me arrumando. Então eu acredito que, em nome de Jesus, tenha atingido o alvo. E, para me fundamentar nessa palavra, eu usei Mateus 13, 23. Abra a sua palavra, a sua Bíblia, em Mateus 13, 23. Nós vamos entender porque o exemplo, ele não faz tudo sozinho. Ele não faz tudo sozinho. Eu preciso de mais alguma coisa. Mateus 13, 23. Diz assim: mas o que foi semeado em terra boa, presta atenção, nós os pais, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, e nós temos que ter em mente que os primeiros discípulos que nós vamos levar para Cristo são os nossos filhos. Uma vez um pai me perguntou, Marga, como que eu sei se eu fiz a coisa certa? Aí eu disse assim, quem seus filhos se tornaram? Aí eu vi que ele ficou chateado. Falei, bom, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém tem família para dar errado. É ou não é? Ninguém tem bebê e fala, esse aqui vai se envolver com droga. Mas, misericórdia.
A gente sempre sonha com o melhor. Meu filho vai ser um servo de Deus é um médico, um servo de Deus é um dentista, um servo de Deus é advogado. Por quê? Porque ele for só advogado, muitas vezes ele pode até não ter muita boa reputação, mas se ele servir ao Senhor, ele vai ser o advogado. Então, nós temos que ter isso em mente. Mas o que foi semeado, nós estamos semeando. Nós vamos levar a palavra de Deus. Nós vamos levar o legado, gente, é um impacto na vida das pessoas. Mas o legado pode ter um impacto positivo e negativo. Mas vocês, no nome de Jesus, nós vamos causar um legado positivo. Um bom exemplo. E olha só, mas o que foi semeado, não adianta só semear. Presta atenção nesse versículo. O que foi semeado em boa terra. A terra é o coração dos nossos filhos. Quantas vezes você viu alguém comentando que foi plantar alguma coisa, mas a terra não estava boa, não tinha chovido, o chão estava duro, estava batido, não vingou. Por isso que eu preciso prestar atenção no comportamento do meu filho. Eu não preciso fazer psicologia, como que eu sei, gente? Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me dar ousadia. Um dia eu cheguei na minha casa, a gente erra, viu gente? Ninguém é perfeito. A gente busca no nome de Jesus a cada dia melhorar. Eu lembro que eu cheguei em casa, estava chateada, e eu fiz alguns comentários em casa, e eu chorei muito porque tinha acontecido alguma coisa na igreja, conversando com o meu marido. E eu chorei, e de repente a Rafaela chegou, e ela pegou o comentário, e ela disse assim, por que ela pode te tratar assim? E você não pode falar nada. Fiz assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? Cuidado com o que você semeia no coração dos seus filhos. A Rafaela era pequenininha. Eu falei, Rafaela, eu sou a esposa do pastor. Eu não era pastora ainda, eu falei, eu sou a esposa do pastor. O meu papel não é tirar pessoas da igreja. Mas você pode ficar ouvindo? E aí eu olhava para o Márcio, eu precisava de uma ajuda para resolver aquilo. Falei, Rafaela, as pessoas são falhas e eu também falhei. Eu também errei. E aquilo eu fui tentando resolver, reconstruir. Quando a gente sempre estava junto, o Márcio e eu, a gente buscava plantar coisas boas no coração dos nossos filhos. Tem um livro da Joyce Meyer, que é Eu e Minha Boca Grande. Gente, como a gente... Ninguém precisa tirar os nossos filhos da igreja, não, se a gente não fechar a boca. A gente mesmo tira. Viu? Tem muita gente aí colhendo choro, tristeza, porque concordou com falação dentro de casa, seja lá de quem for. E quero te dizer algo muito importante. Um princípio que você quebra na sua casa, ele vai te quebrar lá na frente. O que você autoriza aqui, na sua casa, ele vai te quebrar lá na frente. Você autorizou, você concordou. Cuidado com o que você autoriza. E aqui a semente, ela tem que cair numa terra boa. Cuide e ore para que seus filhos aceitem Jesus. Samuel ouviu a Deus 3 vezes. E o sacerdote Eli, nós vamos chegar nessa história, ele ensinou para ele, olha, você precisa, isso é a voz de Deus. Se falar com você de novo, ouça, diz assim, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E foi ensinando. Só que no outro dia o sacerdote Eli foi lá, o que Deus te falou? Conta tudo para mim, não me esconda nada. Sabe que naquele tempo, gente, era de grande valia ouvir a voz de Deus, porque ele já não se manifestava mais. Mas ele foi se manifestar na vida de uma criança. E Deus se manifesta na vida de crianças. Então, prove para os seus filhos e mostre para os seus filhos que Deus fala. Quando você sair do seu devocional, do seu momento com Deus lá no seu quarto, abra a porta e compartilhe com a sua casa. Gente, eu senti Deus falar comigo. Foi tão gostoso. Desperte a curiosidade dentro da sua casa. Se Deus falou com meu pai, vai falar comigo. Quando Deus agir dentro da sua casa, seja provisão, seja uma cura, os seus filhos têm que ficar sabendo, olha, Deus fez isso. Os seus filhos é a sua primeira missão. Você tem um chamado. E o seu chamado é discipular os seus filhos. Ninguém fará isso melhor do que você, pai e mãe. Não espere acontecer algo de ruim para os seus filhos voltarem correndo para a igreja. Não espere. Alguém está ensinando os seus filhos. Mas o que estão ensinando? E quem está ensinando? É você. Essa responsabilidade é sua.
Pega para você isso. Esse é o seu chamado. Mas não normalize o pecado. Não normalize o descaso. Não normalize o erro dentro da sua casa. Você vai pagar preço por isso. Quando nós vemos Agar, eu contei da outra vez sobre Agar. A primeira coisa, a Bíblia não tinha relatado nada ainda sobre Ismael. Qual é a primeira coisa que Deus relata, a Bíblia relata sobre Ismael? Que ele riu do seu irmão mais novo, Isaque. Gente, quem que fez isso na história? Agar, a mãe. Isso foi normalizado, ela normalizou um pecado. Quem reproduziu o que ela fez? O filho. Mas pensa bem, se esse menino tivesse Deus no coração, ele não teria repetido. Só se repete um erro com tranquilidade quando está faltando Deus ali. Certifique-se de que os seus filhos estão com Deus. Ore com os seus filhos. Glória a Deus pelas dificuldades, porque elas nos levam para Deus. Pegue o seu filho, faça como a gente fez muitas vezes, né, Márcio? E como vocês muitas vezes fizeram. Fale para ele que Deus pode fazer. Conte para ele. Gente, deixa eu entrar aqui na pregação, senão eu vou demorar bastante. E olha só, só vou terminar esse versículo. Mas o que foi semeado em terra boa, não é qualquer terra, é o que ouve a palavra e a compreende, e este dá fruto. Nós lançamos a semente. O coração dos nossos filhos tem que ser, sim, uma terra boa. Quando ele fala algo desnecessário, você fala, não pode ser assim, não. Não ria das pessoas. Não ria com as pessoas isso. Não faça isso. Não desmereça, não desqualifique. Não fala nome feio. Vai cortando as arestas. Vai falando. É melhor você falar. É melhor você falar do que o mundo falar. Amém? Nós vamos agora. Eu demorei bastante para que nós saiamos daqui, entendendo que o legado, às vezes, pode falhar. Pode falhar. E também, como nós, pais cristãos, nós podemos e devemos ser intencionais na criação dos nossos filhos. O que você achar que é ruim, as mulheres geralmente têm uma sensibilidade mais profunda. Tem ou não tem? Tem. Ai, gente, eu não estou sentindo paz nisso aí. Não faça. Não faça. Ontem, no aniversário que eu fui, né, uma criança apanhou do pai perto de mim, né, na mesa ali, e ele veio chorando para a mãe. Porque a mãe, ela abraça, ela deu vida, ela continua ali cuidando. O que o pai faz? Ele corta o cordão umbilical e empurra. Então, o que o pai geralmente é? Pode parar com essa bagunça aí. Ó, rapaz, levanta daí. O rapaz empurra. E qual que é a mãe? A mãe traz. Precisamos dos dois. Mas quando o pai fazer isso, mãe, não tire a autoridade do seu marido, em nome de Jesus. E você, marido, não tire a autoridade da sua esposa. Porque os filhos, eles precisam saber quem manda na casa. E os dois estão juntos na criação. Pai, a mãe não deixou eu pôr esse short curtinho. Ai, o que tem? Gente, precisa saber desde criança qual é a roupa que é certo usar. Está entendendo? Desde criança. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando grande não se desviará dele. Essa não é uma poção mágica, é um princípio. Não quebre esse princípio, é criança que ensina. É desde criança. Mas olha, isso não é uma poção mágica. Por quê? Porque o livre-arbítrio não foi retirado do teu filho. Por isso que você precisa ter a convicção e a certeza que o seu filho aceitou Jesus pelo comportamento dele. E a gente conhece os nossos filhos sim. Agora vamos ver um exemplo. Eu separei o rei Ezequias, está em 2 Crônicas 29, de 1 em diante. Abre lá a sua Bíblia. Ezequias, um rei, filho do rei Acás, ele viu um exemplo. Ele assistiu um exemplo do seu pai. Quero te dizer uma coisa. Quando o teu filho tiver Deus no coração, ele pode assistir o exemplo que for. Ele não vai querer continuar essa tradição. Isso que foi plantado dentro da casa. Olha o que acontece. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém.
E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Presta atenção, Davi não é o pai do rei Ezequias. Não é o pai, ele é o predecessor, ele é um ancestral. Olha que interessante, ele buscou um exemplo de terceiro. Está entendendo? O pai dele é o rei Acaz. Continuando. Aqui. E ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Se ele abriu porque estava fechada, se reparou porque consertou, porque estava quebrado. Olha só. E esse menino tinha 25 anos de idade. Novo. No primeiro ano do seu reinado, ele já foi mudando tudo. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Olha, gente, que situação que estava esse santuário. Porta fechada, as coisas quebradas, cheio de imundícia, manda o povo se santificar, então estava uma bagunça. E quem era o rei antecessor, que antecedeu ele? O pai dele, o rei Acaz. Porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas. Ele está falando do pai dele. Mas ele está mostrando para mim aqui que é possível eu não seguir o exemplo ruim. Mas por que ele conseguiu, gente, não perpetuar um problema, um exemplo ruim? Porque nós vemos que esse menino, esse novo rei aqui, servia ao Senhor. Isso faz a diferença. Eu vou ler 2 versículos agora. O primeiro, nós vamos falar do pai. Olha só o pai dele. Está em 2 Reis 16, 2. Diz assim: tinha Acaz 26 anos de idade quando começou a reinar. E reinou por 16 anos em Jerusalém, no mesmo lugar. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, o seu Deus, como Davi, o seu pai. Todos eles olhavam para um dos melhores reis de Israel, que foi Davi. Todos eles consideravam até como pai, né? Mas esse rei aqui, ele falou, não quis seguir o exemplo de Davi. Ele fez o que ele achava que era certo. Ele ainda diz assim, ó, olha só, o seu Deus, então ele conhecia a Deus, não fez porque não quis. Olha só, não era o Deus do outro não, é o seu Deus, a Bíblia diz. Agora olha que está em 2 Reis 18, de 2 e 3. 2 Reis 18, 2 e 3. Diz assim, nós falamos do pai agora, nós vamos agora ouvir do filho. E olha o que ele diz. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Exatamente a mesma escrita, o mesmo jeito que escreveu, como começou, como continuou a frase. E olha só. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, o seu pai. Gente, são 2 versículos idênticos. Um falando do filho e um falando do pai. Um fez o que era reto aos olhos do Senhor. E um fez o que era errado. Ruim. Tiveram consequências, os 2, diferentes. Porque um assumiu o Deus que ele tinha. E se deu bem. Olha o que acontece com o rei Ezequias. Foi o filho que rompeu com a tradição de um exemplo errado. Às vezes a gente pensa assim, eu estou dando o exemplo, já vai funcionar. Não, senhor. Espera aí, certifique-se se seu filho aceitou Jesus. Pelo comportamento dele, você vai saber se ele aceitou Jesus ou não. Não, ele vai copiar um exemplo ruim? Sim. Ou se ele aceitou Jesus, ele vai copiar um exemplo bom? Sim. Tudo é como está a minha terra, o meu coração.
Ele rompe com o padrão errado, o rei Ezequias, ele restaura a adoração e ele santifica o local, porque ele adora ao Senhor de todo o seu coração. Vamos falar do pai dele, o que eu coloquei aqui? O rei Acaz não deixou um bom exemplo, foi um rei idólatra, sacrificou um dos filhos dele a um deus pagão, quebrou todos os utensílios da casa do Senhor, fechou as portas da casa do Senhor, acendeu incenso a Deus pagão, humilhou o povo de Deus, fechou as portas e teve um trono falido e sem Deus. Esse foi o pai do rei Ezequias. E ele não copiou, porque ele tinha Deus. Ele não concordou em copiar. E olha que interessante. Olha o rei Ezequias, eu vou ler agora 2 Crônicas 29, 2. Diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi. São vários versículos que confirmam o quanto ele fez de certo, o quanto ele fez de bom, o quanto ele fez de correto. Teve exemplo para isso, gente? Não teve exemplo. Podia perpetuar um problema, podia dar sequência a uma tradição falida, idólatra, miserável, humilhava pessoas, estragou os utensílios do templo, fechou as portas, mas foi o pai dele ser enterrado. No mesmo ano que ele assumiu, ele mudou tudo. A gente não precisa seguir um padrão errado, não precisa. Você já entendeu, você tem Deus no coração, você não precisa seguir um padrão errado. Davi é mencionado, como eu já falei, como o pai dele, mas a gente sabe que não é um pai biológico, é um ancestral. E quando um filho vê, gente, as consequências erradas de um pai, ele fala, provavelmente, se ele já tem Deus no coração, se ele já conhece a palavra de Deus, ele fala assim, eu não quero seguir isso. Por isso, olha aqui para mim. Quando você vê um jovem entrando nesta casa, que os pais não são da igreja. Sabe quem esses jovens são? Órfãos. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a Bíblia diz que igreja cuida de órfão. Ah, mas você não sabe como pessoa é na casa dela. Eu não sei como vocês são nas suas casas e vocês não sabem como eu sou na minha casa. Mas pisou aqui na igreja, nós vamos tratar bem. Porque nós já entendemos que temos que ser um exemplo bom. E essa terra que entrou aqui, eu vou plantar a semente e eu vou orar e cuidar para que seja uma terra boa. Ou seja, para que aceite Jesus. Amém? Não dá para eu escolher quem é o certo e quem não é. Aliás, quando a gente vai tomar a ceia, o pastor Márcio fala assim, examine-se, pois, a si mesmo. Então, eu tenho autorização dos céus para me examinar, o outro não. Examine você. Engraçado, interessante e correto, o pessoal da ceia lá na frente, eles não ficam assim, hoje ficou o João e a Jéssica, eles não ficam assim, e aí, tá tudo bem com a tua vida? Senão não vou te dar não, hein? E aí, como é que tá? Você tratou bem teu pai? Ah, não sei se eu vou te dar a ceia. Eles não fazem isso, gente, não é o papel deles. Não é o papel. Todo mundo pega a ceia. E nós que vamos nos examinar, amém? Uma coisa muito importante, é muito importante que, eu estou falando com os pais agora, se a gente errou, se você um dia errou com os seus filhos, permitindo alguma coisa, falando alguma coisa, deixando de fazer algo importante, ou fazendo algo que era muito importante e você não fez, enfim. Você pode pedir perdão, sim, para os seus filhos. É bom, sabe por quê? O perdão, ele é curativo. O perdão resolve, gente, o perdão quebra cadeias. Quando eu peço perdão, muitas vezes porque eu sou pai, eu sou mãe, eu espero que meus filhos me perdoem, quando na verdade é a gente que deve pedir perdão. Quando você pede perdão para os seus filhos, você está mostrando para ele que o perdão é real dentro daquela casa. E que ela tem discernimento e conhecimento de saber discernir o certo e o errado. Quando você pedir para o seu filho silenciar, não falar o que não deve, nós devemos ser os primeiros a silenciar. Devemos ser os primeiros. Quando você falar para o seu filho perdoar alguém, nós devemos ser os primeiros a perdoar alguém. Vamos falar agora de Samuel.
1 Samuel 8, de 1 em diante. Samuel foi um pai justo, cujos filhos não seguiram os seus caminhos. Gente, quem foi Samuel, hein? Sacerdote, juiz e profeta. Famoso. Ele dirigiu o povo de Israel. Mas provavelmente, infelizmente, não dirigiu a própria casa. Nós sabemos que a mãe dele era estéril, mas ela orou ao Senhor com uma oração fervorosa. Samuel era a resposta da oração. Sabemos que essa mulher fez um voto a Deus. Interessante que naquele tempo, não eram as pessoas que se dirigiam a Deus para fazer um voto. Era Deus que ia até as pessoas e fazia uma aliança. Mas Ana, ela quebra esse paradigma. Uma mulher ainda, gente. Naquele tempo, onde só os patriarcas é que tomavam as decisões, essa mulher foi ao templo, clamou ao Senhor e disse para Deus: se o Senhor me der um filho, ela fez um voto, eu devolverei ao Senhor. Aí você pode até me perguntar, seria até uma pergunta relevante. Espera, ela quer ter um filho ou não quer? Quer um filho, mas vai dar um filho? Ela queria um filho que servisse ao Senhor. A minha pergunta para você, pai e mãe, hoje é: você tem consagrado os seus filhos a Deus? Você realmente consagrou essa geração a Deus? Ou muitas vezes a gente está permitindo um namoro errado dentro da nossa casa? Uma geração que você clamou a Deus, que pode ser resposta de oração. Não normalize o erro dentro da sua casa. Ah, mas se eu não fizer na minha casa, se eu não autorizar, vai fazer lá fora. Não, senhor. Sua casa, suas regras. Teu filho, você aprende a dizer não. Gente, hoje nós estamos vendo pessoas que estão autorizando crianças, meninas, adolescentes, até mulheres, andar com um bebê de boneco, gente, de plástico, um boneco e a pessoa amamentando no meio da rua, onde até o SUS, um departamento público, tem que voltar e reconsiderar leis para saber como que não vão aceitar esses bonecos de borracha. É uma geração que está doente, gente. Não permite isso dentro da tua casa, não. Se você olhar na internet, tem local que estão adestrando homens, mulheres, porque se acham cachorro. Estão andando a quatro patas, aquele multidão de gente para ser adestrado. Meu Deus, a gente tem que orar. A gente tem que orar. Por isso a gente não pode normalizar o pecado dentro da nossa casa, relativizar o pecado como se fosse, fazer o quê, gente? O negócio está moderno, não está moderno. Princípio é princípio. Não normalize isso dentro da sua casa. Você vai colher tristeza, você vai colher choro. Nós temos aqui um manual que vai minimizar o nosso sofrimento. É ele que eu tenho que olhar, não é para as redes sociais. Rede social não é para ser púlpito. Rede social não é para educar seu filho. Rede social não é para ditar regras dentro da sua casa. O que está acontecendo com a gente? Muitas vezes nós, os pais, a gente está com medo de perder os filhos. Medo de perder os filhos. Se não fizer isso comigo, eu vou embora. Uma vez eu estava trabalhando num local, na Secretaria da Assistência. Não podia falar algumas coisas, porque hoje a situação está diferente. Na minha época eu levava um couro. Eu tinha que aprender quem mandava naquela casa. É ou não é, pai? É, ué. Virei gente. E aí eu fechei a porta para conversar com essa mãe. Presta atenção. E o menino acabando com a mãe, gente. Eu olhei assim e falei, mas gente... Sabe o que essa mãe está passando por isso também, gente? Autorizou lá atrás. Uma pessoa não fica mal educada do dia para a noite desse jeito, não. Ela foi autorizando lá atrás. Ela foi autorizando, ela foi permitindo. Até que o princípio que ela quebrou, chegou o dia de quebrar ela. Passou vergonha. Um menino de 13 anos humilhando ela na minha frente. Eu olhei para a cara dela, eu quase que eu falei para a mãe, a culpa é sua. Em que momento você deixou o seu papel cair para o chão? Em que momento você não se posicionou? Que agora você está colhendo esse fruto da vergonha, o fruto da tristeza. E
é isso que nós temos aprendido na internet. Não fala assim com teu filho, não. O teu filho tem que ter... Gente, eu nunca dei liberdade para minhas filhas. Não pode entrar no quarto. É a privacidade. Que privacidade, gente? Eu entrava no quarto todo momento. Está na minha casa, são minhas filhas. Estavam no celular, a Rafaela está aqui. Eu pegava o celular da mão delas, enquanto ela estava assistindo e eu via o celular. Eu quero ver o que está vendo. Você não está vendo nada porque eu não posso ver. É ou não é? Vamos ver junto? E muitas vezes a gente quer dar uma liberdade para criança que não tem idade para ter liberdade. Criança não tem idade para ter liberdade. Mas não vai me amar. No começo a criança nem precisa te amar, ela nem te ama, viu? Ela vai aprendendo a amar com o tempo. Primeiro ela tem que te respeitar, porque o amor é um combo. O amor tem respeito, tem educação, tem limites, tem regras. O nosso Deus, por nos amar, nos dá limites, nos dá regras. E Ele diz que Ele me corrige porque Ele me ama. Um pai relativo, que está relativizando o pecado, normalizando o pecado, vai colher o fruto da tristeza, do choro, amanhã. E não é isso que nós queremos para os nossos filhos, e não é isso que você quer para você também. E aí, olha o que acontece. Onde que Samuel falhou? Samuel, ele teve o exemplo da mãe dele que orava. Por quê? Como é que eu sei disso? Porque é o Samuel que conta a história da mãe dele. Ele mesmo conta a história, que a mãe dele foi no templo. Eu acho da hora isso. Por quê? É muito bom. Eu imagino esse menino crescendo e ouvindo a mãe dele falar: ei, menino, eu estava lá no templo, o sacerdote Eli, aquele que ficou com você quando você era mais jovem, lembra? Então eu fui orar lá no templo. Você acredita que ele achou que eu estava bêbada? E eu estava lá adorando ao Senhor, e eu tive certeza que o Senhor iria me dar você. Fui embora, já mudei a minha cara, já não chorei mais, chamei o Elcana, nós coabitamos e você logo já veio. Olha aí, promessa de Deus. E olha, e aí Samuel conta a história. Mas o que aconteceu com Samuel? Vamos ler? 1 Samuel 8, de 1 em diante, diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Segundo, e era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo filho Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos, olha gente, que triste isso daqui. Porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Seus filhos não andaram... Ué, mas ele não viu o exemplo? Sabe por quê, gente? A gente é autoridade na igreja e tem que ser autoridade em casa também. Você é respeitado na igreja, você tem que ser respeitado lá em casa também. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, tomaram presentes e perverteram o juízo. Ou seja, se inclinaram à avareza. O que é isso? Eles eram gananciosos. Dá tudo para mim. Avarento, não dá nada. Dá tudo para mim. Aceitaram subornos. O que era isso? Eles tomaram presentes. Eles aceitaram suborno. Dinheiro errado. Dinheiro que não era santo. Terceiro, perverteram a justiça. Filhos de um homem que foi levantado pelo próprio Deus, que foi dirigir o povo de Israel, mas a sua casa, infelizmente, em algum momento ele falhou. Em algum momento, porque dirigir lá fora é muito mais fácil, mas quando eu chego na minha casa, eu tenho que responder todas as perguntas dos meus filhos, eu tenho que olhar tudo a queixa dos meus filhos, eu tenho que dar voz para os meus filhos. Por que você está triste? É você que vai perguntar, não espera ele falar não. Né? Esse negócio, estou cansado, fiquei na igreja até agora, me deixe em paz, isso não existe. Dá voz para os seus filhos. O que está acontecendo? Outro dia a Ludmila até comentou, o Márcio estava conversando com ele, e ela falou assim: pai, eu estou com dor de cabeça. Aí ele falou assim para a Ludmila, pera aí, Ludmila, que depois a gente conversa, preciso resolver um negócio da minha filha aqui. E foi lá resolver um problema da Rafaela. O que ele mostrou naquele momento? Ele é pastor da Ludmila, mas ele é pai da Rafaela.
E ele precisava acudir a Rafael. Isso faz muita importância para uma pessoa, para um filho. Eu acho, hoje de manhã nós comentamos que Deus, ele falou para Jesus: este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Olha que interessante, Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Não tinha nem transformado água em vinho. O que a gente aprende com isso? Eu tenho que honrar o meu filho, eu tenho que validar o meu filho. Antes que ele faça alguma coisa de honroso, eu já tenho que honrar o meu filho. Mostra para o teu filho que ele é importante para você. Antes de que ele faça alguma coisa. Continuando. A resposta pode estar dentro do lar, dentro do momento de oração, não só pelos filhos, mas com os filhos. Olha só, os filhos de Samuel não seguiram mesmo o caminho dele. Por quê? Porque o exemplo sem ensino não forma discipulado. O exemplo sem ensino não forma discipulado. Não é para fazer. Por quê? Porque eu não concordo. Você sabe que nós servimos um Deus assim, assim, assim. É você que cuida. Somos nós que cuidamos. Existiram outros exemplos que eu não vou falar, eu só vou citar para você. O sacerdote Eli, os seus filhos, ele não corrigiu os filhos dele quando ele tinha que corrigir. E Deus disse, ele sabia que os filhos se faziam desprezíveis e não os repreendeu. Um homem de Deus teve os seus 2 filhos fora do caminho do Senhor. Acasias, o filho que seguiu o exemplo de Acabe e correção e colheu destruição. Acasias é o filho de Acabe. Ele copiou o exemplo do seu pai, que fez tudo errado. Ele também colheu destruição. Então, onde está? Como que a gente pode, então, olha só, dar um exemplo e esse exemplo seja perpetuado, ele não seja quebrado. Primeiro que eu posso orar pelos meus filhos nessa intencionalidade. Senhor, que meus filhos não se desviem da sua palavra. E ora, faz a sua parte, mas não ore só por eles. Tenha um compromisso na semana de orar com eles. E quando você, eu sempre estou dizendo isso no devocional, quando você tiver uma resposta de Deus, compartilhe com a sua casa. Todos precisam saber que Deus fala e fala com você dentro da sua casa. Então Deus está ali dentro. Os nossos filhos precisam ver em nós. Se você não viver a verdade de verdade, o seu filho vai viver uma mentira que você um dia normalizou. Não normalize o erro. Conclusão. O legado, ele não é automático, mas ele tem que ser intencional. Em Deuteronômio 6 e 7 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falará, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Resumindo, o tempo todo. O tempo todo. Mas presta atenção nisso, gente. Para eu falar da palavra de Deus, eu preciso saber da palavra de Deus. Olha o nosso papel. Não é só de falar. Eu conheço histórias e histórias nessa casa. O que aconteceu há muito tempo atrás? Eu tinha uma família na igreja. E o casal vinha na porta da igreja, deixava os filhos, porque, segundo eles, era importante vir para a EBD. Só que era importante para os filhos, porque eles não vinham. Conclusão, não ficou nem os filhos e nem eles. Tudo fora. Gente, eu não posso brincar de ser crente, eu não posso brincar de ser salvo, ser remido, porque o resultado é real e ele não é bom. Pergunta que eu quero fazer para você, a gente já está encerrando. Filhos que seguem a Deus, seguirão um exemplo ruim, mesmo que sejam dos seus próprios pais? Sim ou não? Não. Se os filhos seguem a Deus, se os pais estão fazendo coisas ruins, os filhos não vão seguir, mesmo que sejam seus próprios pais. Agora, olha a segunda pergunta. Filhos que não seguem a Deus, seguirão um bom exemplo dos seus pais? Não.
Então eu preciso olhar a terra. Eu preciso ter certeza que o meu filho, o coração dele, ele sabe discernir o erro. Ele sabe discernir a vontade de Deus. Significa que o Espírito Santo já está ali dentro. Eu nunca me esqueço quando a Vitória aceitou Jesus, foi na EBD, na sala de aula da Melry, e ela chegou em mim, aceitei Jesus. Não, a Melry me contou, falei, Vitória, você aceitou Jesus? Como é que é? Você entendeu? Claro, mãe, eu aceitei, eu entendi. Pedi para ele morar no meu coração. Daquela idade. E olha só, eu já estou terminando. O exemplo, a gente já falou, é uma semente. Mas o coração, ele precisa ser uma terra boa. O exemplo é uma semente. Mas o coração precisa ter uma terra boa. Mateus 13, 23 diz assim: mas o que foi semeado em terra, em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende, e este dá fruto. O exemplo dos pais é uma semente, como eu já falei, o coração dos filhos é a terra e precisa ser uma terra boa. O que eu posso te dizer agora? Ore pelos seus filhos. Permita que os seus filhos conheçam a Deus pessoalmente. Crie situações para que eles tenham o desejo de buscar a Deus quando tiver os seus problemas. Porque amanhã, gente, a gente acabou de cantar aquela música lá. E quando enfim chegar a hora... Como que é o resto? Em que a morte enfrentarei. O seu legado qual será? No nome de Jesus, filhos servindo ao Senhor. Filhos que aceitaram a Deus. Nós não sabemos quando vai chegar o nosso dia. Mas o melhor e maior legado que você pode deixar por um filho é um coração quebrantado, um coração que já entendeu que ele precisa de Deus e que ele quer andar com Deus. Lute em oração com heranças, com maldição geracional, maldição hereditária. Clame a Deus por isso, que o seu filho siga de fato a Deus. Quando você não estiver por perto, gente, a gente não pode seguir os nossos filhos o tempo todo. E eu sempre orei assim: Deus, onde eu não posso estar, que o seu Santo Espírito esteja. A minha porta vivia engordurada. Deus, eu ungia aquela porta. Deus, que não entre nenhum namorado aqui. E vai afastar as minhas filhas do seu caminho. Ué, mas não tinha aceitado Jesus? Tinha, mas tem um versículo ali, que as más associações corrompem os bons costumes. Então eu orava até para os amigos, até para os namorados. Estou indo para o fim. Confie, Deus pode transformar qualquer história quando existe um coração genuíno em Deus. Quero te dizer uma coisa muito importante. Imagina uma vela acesa. Ana acendeu a chama da espiritualidade, da santidade, da fé no coração do filho dela. Só que o Samuel não passou essa chama para frente. E uma vela sozinha, ela se apaga, é ou não é? E foi o que aconteceu. Mas eu tenho certeza que o Senhor está nos ensinando, está nos capacitando. Se você já criou seus filhos, você vai criar seus netos. Você vai criar sobrinho, você vai criar órfãos dentro da igreja para a glória do nosso Deus. Por isso, olha aqui para mim, você tem um chamado, você pai e mãe, põe a mão no seu coração. Diga assim: Senhor, eu tenho um chamado, fazer dos meus filhos os seus discípulos. Eu sei que só o meu exemplo não vai adiantar. Mas que em nome de Jesus, o Senhor me dê força e sabedoria para conduzir o meu filho aos seus pés. No nome de Jesus. Amém.